Bom dia, graça e paz, meus queridos. Deus abençoe sua vida nesta manhã. Não sei em qual horário você vai estar me assistindo, mas se for tarde, se for noite, Deus abençoe seu dia, né? Eu estava aqui meditando na palavra e Deus trouxe ao meu coração sobre a história da Bíblia, né? Sobre a história de Israel, sobre Débora, né? Na época de Juízes, né? Essa época foi uma época a qual Israel tinha passado já pelas promessas, por tudo que eles viram que Deus fez através da vida de Moisés, depois os milagres, o mar se abrindo, né? Tantos milagres lindos, o maná que caía do céu no tempo e na quantidade certa, todos os dias pela manhã. Depois, né, de Moisés teve Josué, que também foi uma bênção, né, na terra, que Deus usou a vida dele para poder liderar o povo de Israel naquela época. E também teve, né, muitos milagres que Deus fez. Eles passaram o Rio Jordão, né? Atravessaram o Rio Jordão. Enfim, foram muitos milagres. Deus sempre esteve presente na vida do povo israelita, né? Então, depois que Josué veio a falecer, ele deixou, né? Falou para eles continuarem servindo esse Deus maravilhoso, né? Ele fala que para o povo fazer um concerto com Deus, né? Para eles se consertarem dos pecados deles, né? Então, Josué morre e aí vem tudo, né? Aí a gente começa a ver o livro de Juízes, né? Falando que naquela época, depois da morte de Josué, o povo israelita era muito... a infidelidade dos israelitas, né? Depois que Josué morre, aí o que acontecia? Os anjos, eles repreendiam Israel, aí Israel, quando acontecia alguma coisa, eles corriam para Deus e pedia perdão para Deus e pedia por misericórdia para Deus enviar, né, alguém para poder ajudar. Então, assim, era sempre assim, acontecia alguma coisa, aí o povo de Israel voltava para perto de Deus. Aí depois de um tempo eles voltavam a pecar, voltavam a se prostituir com outros deuses, e aí acontecia tudo novamente. Era um ciclo incessante de volta para Jesus, larga Jesus, volta para Jesus, larga Jesus. Não Jesus, né? Porque naquela época não existia Jesus ainda. Mas quando eu digo Jesus, a gente pode se dizer Deus, né? Naquela época. Então, e Deus livrava, e aí eles saíam da presença de Deus. E Deus eles voltavam, Deus livrava. Enfim, era um ciclo que não parava, né? Então, o que a gente pode trazer para os dias de hoje? Muitos, hoje em dia, são assim. Estão passando por um momento de dificuldade na vida, o que eles fazem? Corre para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda, Jesus manda uma saída, me ajuda, me dá forças. Aí Deus, misericordioso, ouve, atende, porque Deus é fiel, a sua fidelidade dura para sempre. Jesus vai lá e ouve, e faz um concerto com eles e faz, né? Aí o que acontece? Passa um tempo assim, depois acontece alguma coisa e já tá lá. Longe da presença de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de buscar ao Senhor, porque vida com Deus é diariamente, é esse dia a dia, é esse devocional, aquilo que a gente devociona para Deus para que Ele transforme a gente diariamente. Só que infelizmente as pessoas, elas têm essa tendência de que parece que na dificuldade busca Deus, quando dá bonança elas se saem da presença de Deus e vão viver a vida delas porque elas acham que eles não precisam de Deus para aquele momento. Só que tá pensando errado,
porque a gente precisa de Deus a todo momento da nossa vida, na alegria, na tristeza, na dificuldade, na bonança. Deus, ele tá lá, não é só para o momento de dificuldade. Deus, ele tá lá para todos os momentos da nossa vida. Ele tem a graça dele para todos os tempos da nossa vida. E ele deseja, ele anseia esse relacionamento com a gente diariamente, porque ele ama, né? Nós somos criatura de Deus, ele ama a criação dele. E nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, nós não somos apenas criatura, nós também somos filhos dele, né? E ele anseia esse relacionamento com a gente, ter esse relacionamento. Só que a gente consegue ver que isso não é de agora. Isso é de muito tempo, desde que a humanidade é gente. Eles sempre estão nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, nesse relacionamento tão tóxico, né? De que eles são, qualquer coisinha, eles saem da presença de Deus, qualquer coisinha, eles são comprados facilmente, né? Pelos olhos, o coração não está verdadeiramente no Senhor. Então a gente vê que desde aquela época, quando acontecia alguma coisa, eles se esqueciam do Senhor facilmente, né? Aí voltava a ter Deus, ele deixava que os outros povos vinham, né? E provar Israel, né? Então, a gente tem uma passagem aqui em Juízes que fala, que eu gostaria de ler com vocês, sobre a servidão sobre Jabim, rei de Canaã, né? Que tá lá em Juízes capítulo 4. Fala assim, que naquela época, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E aí vendeu o Senhor em mãos de Jabim. Quem que era Jabim? Jabim era o rei de Canaã naquela época. Então, e Cícera era o capitão do exército de Jabim, né? Então, de Canaã. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros ferrados e 20 anos eles vinham oprimindo os filhos de Israel violentamente, né? Então, já tinha 20 anos que eles estavam sendo oprimidos por Jabim, né? O rei de Canaã. Então, o que aconteceu? Os israelitas clamaram pela misericórdia de Deus novamente e Deus ouviu e enviou, naquela época, Débora. Quem que foi Débora? Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo, né? Então, além dela ser profetisa, ela era esposa de Lapidote e ela julgava Israel naquele tempo, né? Eles vinham até ela para poder pedir conselhos, né? Para poder, ela era sábia, uma mulher muito sábia. Ela foi considerada uma mãe para eles, né? Então, e Débora habitava debaixo das palmeiras de Débora, que era entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E aí os filhos de Israel, eles subiam até essa montanha, lá nas palmeiras de Débora, e iam até ela, né, por juízo. E aí ela dava... ela vinha, como que eu posso dizer, dar palavras de sabedoria, né, para eles. Então, enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Neftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabó, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, que era o capitão do Israel, capitão dos exércitos de Canaã, né?
de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o Senhor dará a eles na tua mão. Débora falando com Baraque, né? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ele queria o quê? Que Débora fosse junto com ele, né? Para poder ir atrás de Jabim naquela época, né? De Sísera, que era o capitão dos exércitos de Canaã. E aí ela disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, mas a mão de uma mulher o Senhor vendará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque, né? Então o que a gente pode ver? Como Baraque não confiou 100%, Deus falou através de Débora que ele não ia, que Sísera não seria morta pelas mãos de Baraque, que seria morto pelas mãos de uma mulher, né? Então, Baraque foi, convocou e tal, aí eles foram, aí Sísera também convocou todos os seus carros e tal, e eles foram na batalha e tal. E aí disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e ele fugiu a pé. Aí, nesse contexto aqui, Sísera fugiu e foi parar onde? Onde que ele foi parar? Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Jael era uma mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E aí, o que aconteceu? Gente, Jael foi muito inteligente. Jael saiu ao encontro de Sísera e ele disse: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Então ela convidou ele para ele entrar dentro da tenda dela. E aí o que ele fez? Ele estava cansado, com sede, pediu de beber para ela. E aí ela foi e deu, em vez de dar água, ela deu leite. E aí ele cansado, ela cobriu ele. E aí ele cansado, ele deitou, né, para poder descansar. E o que ela fez? Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente até Sísera. E lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um sono profundo, já cansado, e assim ele morreu. E se cumpriu a palavra de que pela mão de uma mulher ele morreria. Então, assim, a gente vê que Deus, ele é lindo, além dele ser misericordioso, além dele ser Deus fiel, ele tá sempre lá ouvindo as súplicas, né, dos seus filhos, dos seus servos, e ele levantou uma mulher naquela época, uma mulher, mesmo os israelitas estando tão afastados da presença de Deus, que se esqueciam de Deus facilmente, ele levantou uma mulher, através da mão de uma mulher. Olha como é que as mulheres são importantes, né? Nós somos muito importantes também. Então, através de uma mulher, Sísera foi morto. E através da palavra de uma mulher que se levantou naquela época como uma bênção, porque ela se levantou como profetisa. Os israelitas iam até ela para poder pegar palavras de sabedoria, né? Ela julgava eles naquele tempo. Gente, Débora foi uma mulher, assim, é muito linda a história de Débora. E aqui também, no capítulo 5 de Juízes, lá no versículo 12, fala assim: desperta, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva
presos aos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Aqui fala que, para Débora, nós somos Débora, nós também somos Débora, né? Não é só a Débora daqui da Bíblia. Nós devemos tomar o exemplo de Débora e sermos a Débora dessa geração. Nós precisamos de nos despertar espiritualmente e deixarmos ser usadas também por Deus, porque também Deus quer nos usar nesta geração. Aquela época era uma época que o povo israelita, ele sofria muito, eles eram muito afrontados, né, também, e era uma geração afastados do Senhor, era uma geração que, por mais que viveram milagres no passado, se esqueciam facilmente do poderio de Deus, das maravilhas que Deus poderia fazer na vida deles. Então eles viviam sempre nessa inconstância, né? De que uma hora estava com Deus, uma hora estava sem Deus, uma hora buscava o Senhor, outra hora não buscava o Senhor, uma hora queria compromisso, outra hora não queria. Eles pareciam mais aquele crente de hoje, Raimundo, né? Que vive com um pé na igreja e outro pé no mundo. Então, assim, eles não queriam saber de ter compromisso e constância com Deus. E hoje a gente pode ver que nessa geração que nós vivemos, muitos se pareciam com a geração daquela época. A maioria não quer compromisso com Deus. A maioria só quer que Deus faça os milagres, mas eles não querem se colocar na presença de Deus e deixar ser trabalhado para poder Deus fazer os milagres. Porque hoje essa geração é uma geração fast food, que quer tudo muito rápido. Não quer esperar o processo para o milagre se transformar em milagre. Então nós precisamos de nos levantar como uma Débora nessa geração, para trazer despertamento espiritual da igreja do Senhor. Nós precisamos nos despertar, porque a igreja de hoje, ela está dormindo. A igreja de hoje, ela não quer aquele compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor. A igreja de hoje pede agora e já quer que seja feito o milagre com 2 minutos. E não é assim o processo de Deus. O processo de Deus leva tempo. E tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Então, nós precisamos de nos levantar, despertar, para que Deus possa nos usar e para a gente poder abençoar outras vidas através do nosso testemunho, né? Débora, além de mulher, ela também era esposa. Ela também tinha suas tarefas para ser feita. Ela também tinha suas responsabilidades para poder correr atrás. Então, ela não era simplesmente uma serva de Deus, ela era mãe, ela deveria ser mãe, né? Não sei se ela era mãe, mas ela era esposa, ela era juíza, ela era profetisa. Nós temos que tomar posse dessa palavra e nos levantarmos como Débora, profetizar, que Deus coloca as palavras na nossa boca para a gente poder falar, para a gente profetizar, pedir ao Senhor para que se tornem verdades na nossa vida. Porque o que é profetizar? Fazer profetizar é você trazer à tona pela boca aquilo que você vê com os olhos da fé. Eu profetizo que algo vai acontecer, mesmo não acontecendo, mas a gente acredita que pela fé aquilo vai acontecer. Isso é profetizar, né? É trazer através da boca algo que a gente quer que aconteça pela fé. Então, que nós possamos aprender a profetizar, a sermos profetas nessa nação, a poder nos levantarmos como Déboras, para a gente poder não pensar somente na gente, no nosso próprio umbigo, mas a gente ter entendimento que a gente precisa de se levantar para orar pelo outro, para orar pelas nações, para orar por aqueles que estão perdidos, para que Deus possa nos dar sensibilidade espiritual de orar pelas outras pessoas, pelas almas que estão em necessidade, pelas almas que estão perdidas, né, que não estão na presença de Deus, para que Deus possa trazê-las novamente para perto dele, para que Deus possa tocar naquelas almas e elas possam ser transformadas e encontrar salvação em Cristo Jesus. Então, nessa manhã,
Eu oro para que Deus venha nos despertar, para tirar a gente desse sono profundo que a gente se encontra, esse sono espiritual, essa fraqueza espiritual, a gente às vezes se coloca numa bolha, a gente se sente confortável ali dentro dessa bolha e a gente não quer sair dela. Só que é necessário a gente sair da bolha. É necessário a gente estourar essa bolha. É necessário a gente não pensar somente na nossa vida, no nosso eu, no nosso ego, na nossa família. É preciso também a gente se posicionar pensando no seu próximo. Tem tantas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Tem tantas pessoas que precisam, às vezes, de ouvir apenas um Deus te ama, eu te amo também. Às vezes, eles precisam somente de um sorriso de manhã, quando você está passando na rua, você não conhece, não, mas dá um sorriso, abre um sorriso, Senhor. Ele traz bem para a vida da gente, acaricia, é como se a gente recebesse um abraço. É tão gostoso. Às vezes, um sorriso que você dá para uma pessoa transforma a vida dela naquele dia, sabia? Então, que a gente possa aprender, deixar o Espírito nos guiar. E aprender a fazer pequenas coisas que geram grandes coisas. Que a gente possa ter sensibilidade ao Espírito Santo para que ele possa falar no nosso coração. O que a gente deve fazer? Peça ao Espírito Santo que te guie. Peça ao Espírito Santo que te transforme, para que você tenha sensibilidade às almas das outras pessoas. Porque tem muita alma por aí que precisa da tua oração, que precisa de libertação, precisa de cura. E a sua palavra, a sua autoridade espiritual que Deus dá para você, você consegue orar. Você tem autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus, para curar os feridos, os enfermos, os que estão abatidos em nome de Jesus, para trazer vida para a vida deles em nome de Jesus. Deus te concedeu a autoridade. Receba essa autoridade de Deus para sua vida e seja bênção na vida de outras pessoas. Desperta a Débora que está dentro de você. Desperta. Não é tempo mais de ficar com mornidão. O morno, Jesus vai vomitar da sua boca. Né? A gente precisa de ser quente espiritualmente. Né? Deus falou que você seja quente ou que você seja frio. Né? Frio não vai entrar no reino de Deus, mas pelo menos não é morno. Porque o morno serve para nada, gente. Deus vai vomitar da boca dele. Então, que Deus possa te alcançar neste dia. Deus te alcance, entre no seu coração, frutifique dentro de você, para que você tenha vontade, sede de buscar ao Senhor, sede de fazer a justiça de Deus na terra. Que você possa ter o fogo de Jesus queimando no seu coração, ardendo dentro de você. E que você seja bênção na vida de outras pessoas. Você já parou para poder orar pela vida de alguém que está precisando de oração? Você tem poder através de Jesus na sua boca para orar por eles. Que possamos acordar todos os dias e que o inferno pense assim, poxa vida, ela levantou, meu dia acabou. Porque você é tão abençoada que até o inferno estremece. Que você seja essa pessoa, que o inferno tema você através, porque o brilho de Jesus é tão grande na sua vida que o inferno, quando você acorda, ele teme a sua presença. Porque Jesus é na sua vida. Que nós possamos ser bênção nessa geração. Que a gente seja uma geração grata, uma geração que teme e busca o Senhor. E Ele fará grandes coisas através de nós. Que nós possamos ser uma geração que impacta o mundo espiritual. Em nome de Jesus, que possamos trazer os céus para a terra. Que possamos ser bênção de Deus. Em nome de Jesus. Desperta, Débora. Desperta a Débora que existe dentro de você.
Em nome de Jesus, Deus te abençoe neste dia. Que Deus guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família. Desperta esse chamado de Deus para o seu coração. Que Jesus venha queimar em nós e sermos transformados. Amém, Jesus. Aleluia. Pode morar aqui. Aleluias. Mora dentro de nós, Espírito Santo. Aleluias. Pode morar aqui, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Aleluias. Que o fogo e o Espírito Santo queime dentro de nós. Em nome de Jesus. Nós te aguardamos. Ansiamos por ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queima dentro de nós com teu fogo, Espírito Santo. Que possamos ser o teu altar, Deus. Faça morada em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós almejamos, Senhor, a tua presença. Almejamos, te aguardamos ansiosamente. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluias. Dizer, aleluia. As vestes brancas. Nós estamos só te esperando, Senhor. Aleluias. Aleluias, nós vamos dançar, Senhor. Maranata. Aleluias. Vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.